Olá, eu sou o professor Daniel Gustavo Mocelin, do Departamento de Sociologia da URGS. Estou aqui com a minha colega, a professora Letícia Chabá. A professora Letícia e eu temos a honra de receber a professora Sônia Guimarães para uma entrevista sobre a sua carreira como socióloga e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é mais um episódio do programa IFCH Trajetórias, que vem publicando uma série de entrevistas no canal do IFCH no YouTube. Eu quero destacar de início que a URGS completou 90 anos agora em 2024 e o IFCH comemorou seus 50 anos em 2020, são 54 anos hoje. Complementando ainda que o programa de pós-graduação em Sociologia, onde a professora atuou por muito tempo, é uma das formadoras desse programa de pós-graduação, a gente espera que isso apareça também na entrevista que a gente vai fazer aqui. O PPGS, então, completou os seus 50 anos em 2022, são 52 anos atualmente. Então, nessa entrevista nós vamos explorar um pouco sobre a trajetória e a carreira da professora Sônia Maria Caran Guimarães, no IFCH, e, sobretudo, a sua contribuição para o Departamento de Sociologia e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Antes de tudo, eu vou fazer alguns destaques para a gente rememorar aí algumas questões, apresentando a professora. Destaco, então, que o curso de Ciências Sociais da URGS foi criado em 1959, ele completou agora, em 2024, 65 anos, e a Sônia ingressou no curso de Ciências Sociais em 1965, bem no início do curso de Ciências Sociais da URGS, numa conjuntura bastante conturbada da década de 1960. Imagino que muitas histórias venham a partir daquele contexto político, institucional, econômico. Bom, a professora Sônia, então, se graduou na licenciatura em Ciências Sociais em 1969 e no bacharelado em Ciências Sociais em 1971. Se tornou professora da universidade em 1973, aos 29 anos. Mais recentemente, eu diria, em 2003, a professora se aposentou. Se a gente considerar desde o período que a professora ingressou até os dias de hoje, a professora foi durante 40 anos professora efetiva da universidade e por 11 anos docente convidada do programa de pós-graduação em Sociologia. São, então, desde o início da graduação, 59 anos de URGS, sendo 51 anos como docente na universidade. A professora tem mestrado em Sociologia na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O mestrado foi concluído em 1978. E o doutorado no Reino Unido, na London School of Economic and Political Science. Concluído esse doutorado em 1986. A professora também pode nos contar um pouco sobre a dinâmica de carreira, a respeito de como é que era naquela época, que é diferente, de como é hoje. A professora ainda fez um pós-doutorado no MIT, nos Estados Unidos, em 2002. Por coincidência, foi o ano que eu cheguei no grupo de pesquisa. A professora estava retornando do MIT. A professora Sônia foi bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq por mais de 20 anos, compôs o comitê de avaliação do CNPq na área de Sociologia também, acho que por mais de década. Em termos de produtividade, a professora tem uma carreira acadêmica muito produtiva. Foram 34 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais durante a sua carreira, até aqui. 38 capítulos de livros publicados no Brasil, no exterior. A professora orientou 22 mestres e 11 doutores. A Letícia foi mestranda, eu fui um dos doutores orientados pela professora. Por duas oportunidades, acho que aqui a gente começa a destacar alguns aspectos bem interessantes da carreira da professora, dos resultados da carreira da professora. Por duas oportunidades, duas teses de doutorado orientadas pela professora receberam o prêmio CAPES de tese. Em 2007, a tese do professor Sandro Roduich, em 2009, a tese da Daniela Alves. Em 2017, a professora foi agraciada com o prêmio Floresta Fernandes da Sociedade Brasileira de Sociologia. Para encerrar essa apresentação, eu fiz uma análise sobre algumas questões e eu vou destacar um fato especial. Dos 11 doutores que a professora orientou,
dos 11 doutores que a professora orientou, 8 atuam em universidades federais. E ainda vou destacar o seguinte: a professora foi orientadora de 5 dos 34 docentes que atuam hoje no Departamento de Sociologia, considerando o mestrado e doutorado. Professora Letícia, que eu já citei, professor Fernando Coutinho Cotanda, professor Marcelo Conrad Silva, professor Sandro Ruduiti e eu. É incontestável que há uma contribuição científica, um legado acadêmico super importante aqui. Eu arrisco dizer que não tem nenhum outro docente do departamento que tenha 5 ex-orientandos atuando como docentes do nosso departamento, a conferir. Né? E vamos ainda um pouco mais a fundo. Todos esses docentes, né, que foram formados pela professora estabeleceram as suas próprias atividades de pesquisa, atuando em temáticas diferenciadas. Então a professora formou professores que desbravaram espaços autônomos de pesquisa. Não se trata aqui, então, nem de um caso de endogenia. É continuidade mesmo. Né? É impulso no desenvolvimento científico por meio da formação de novas gerações de professores. Sem dúvida, e acho que a entrevista para mais esse episódio do IFCH Trajetórias é que a professora Sônia tem uma carreira exemplar, né? E que merece todo o destaque, né, dentro da sociologia brasileira. Vamos para a entrevista, então? Vamos, então. Professora Sônia, eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje nessa entrevista. Foi uma das primeiras orientandas e também como ex-aluna, né? Sou muito feliz, assim, e vou, então, começar com as questões, alguns aspectos, né, que nós preparamos aí para começar, então, esse diálogo, essa conversa, né? Em primeiro lugar, em relação à sua juventude e formação, né? Então, são 2 questões. Como você poderia nos contar um pouco sobre a sua juventude, onde nasceu e cresceu? Então, em qual contexto e quais influências marcaram a sua formação pessoal e acadêmica nos anos que levaram a escolher a sociologia como profissão e por que a sociologia? Bom, antes eu quero agradecer as palavras que aqui foram mencionadas e que me deixam bastante emocionada até pelo largo período, né, indicado em que eu estive envolvida com o departamento e depois com a pós-graduação do IFCH, de Sociologia do IFCH. A Letícia não está na introdução, ela também recebeu foi minha orientanda no mestrado e ela recebeu um prêmio da Unpox como menção honrosa de sua dissertação de mestrado. E acho que também é uma distinção que deve ser registrada, né? Bem, eu nasci em Porto Alegre e sempre gostei muito de estudar, então eu tinha ambições, né, intelectuais. Eu fui aluna aqui no Instituto Educação, que cada vez que eu passo por ali relembro, e até hoje alunas, colegas, a gente se encontra para louvar, né, aquela instituição tão importante que foi na nossa geração. Era bastante diferente, era só para meninas, né, só moças, enfim, eram separados, e o Júlio de Castilho era para os rapazes, né, mas, enfim, tudo isso foram exemplos, foram exemplos propriamente ditos que marcaram a minha juventude, a minha formação. E na época, claro que vocês devem ter lido a história, né, conhecem bem a história, a época mesmo dos anos 50, 54, que agora fez 70 anos, eu acho, né? Eu lembro do dia em que eu estava na escola e quando o presidente se suicidou, quer dizer, foi um período bastante marcante. Tudo isso marcava muito pessoas interessadas, como eu desde criança sempre fui. E então, desde 54,
houve tumultos muito fortes no Brasil, né, políticos, que se diz, inclusive, eu acredito que seja verdadeiro, o governo militar era para ter sido em 54, mas o protesto da população foi tão grande, tão evidente em todo o país, não foi só no Rio, em São Paulo, em todo o país, aqui em Porto Alegre, houve alunos aqui da engenharia. Eu me lembro que meu marido, que era aluno enfim, todos se envolviam muito com a política, né? Porque o tumulto, ou seja, a instabilidade era muito grande. Então eu vivi esses anos, na adolescência, por exemplo, eu tinha uma vizinha que estava no curso de História, ela era um pouco mais velha que eu, e ela vinha, me falava, e vinha assistir as palestras. Eu lembro como se fosse hoje uma das palestras que eu assisti com ela, que foi ministrada pelo professor Gerd Bornheim, filósofo, né, sobre Sartre. Eu não entendi nada, mas aquilo tudo, né, enfim, indicava e trazia uma curiosidade muito grande. A universidade era um ambiente, um contexto de encontros. Eu mesma conheci que foi depois meu marido, nesses bailes que tinha, tanto na reitoria quanto nos centros acadêmicos, né? Era muito comum que a gente se relacionasse, né, com toda a universidade, né? Meu marido, por exemplo, era da engenharia. Então, era um contexto de muita participação, pelo menos de uma parte da sociedade, aquela que escolarizada, porque naquele tempo o analfabetismo no Brasil era enorme. Era enorme. E as mudanças, quer dizer, a juventude sempre querendo mudar, né, o país. E havia o teatro, enfim, o teatro, não lembro agora o nome, mas universitário, que também rodava o país com peças e tudo isso era uma motivação que batia naqueles que tinham essa ânsia de mudança. Então, em 65, imagina vocês que 65 era o ministro da Educação. Eu lembro uma vez ele veio fazer uma palestra, enfim, veio fazer um discurso aqui na reitoria e eu assisti, foi vaiado e tudo mais. Quer dizer, era um clima muito conflituoso, né, naquela época. De mudanças, mas com instabilidade. Instabilidade, porque a gente atribuía que tenha sido um golpe, né, militar. E naquela época, na América Latina, isso era muito comum, os golpes militares, porque os exércitos tinham muita força e eles decidiam, né? E, aliás, o Getúlio se matou porque ele, na véspera, teve uma reunião do conselho e tal, e estava mais ou menos ficou acordado que ele se demitiria, ele renunciaria. E ele não quis renunciar. Então, quer dizer, era tudo isso muito complicado, né? A própria eleição do Getúlio Vargas já tinha sido um problema, porque, naturalmente, a oposição era muito forte na época. É interessante, né? Porque o Carlos Lacerda, não sei se vocês já ouviram falar, mas até recomendo a leitura dos seus discursos, de toda... E era um homem também de grande... O pai dele foi do Partido Comunista, né? E ele, na juventude, também. Mas depois ele se tornou uma oposição muito forte. Estava na UDN, que era o partido de grande oposição. Enfim,
E tudo isso perpassava. Imagina uma jovem como eu, de 18 anos, 20 anos, por aí, vivenciando tudo isso, né? Então, eu até queria fazer direito, mas eu não queria estudar latim na época. O latim, eu estudei 4 anos durante o ginásio, né? E eu detestava o latim. Porque eu não entendia nada, o ensino era péssimo, porque ele era todo assim, tinha que decorar, né, memorizar, era horrível. E eu não queria estudar latim, fiquei traumatizada. E toda a minha inclinação era para as humanidades. Eu até pensei em fazer história. Porém, uma amiga, que também foi minha colega, depois fizemos juntas o curso, ela disse, por que não fazemos então um curso que se criou agora? Ela tinha uma amiga, ela disse, minha amiga está fazendo curso, diz que é muito bom, não sei o que, coisa, e ele responde a essas questões que a gente... Então, nessa direção, eu escolhi a sociologia e as ciências sociais, né, na época, mas sempre dentro da área da sociologia. Eu logo me decepcionei bastante, né? Eu não esqueço de uma vez, porque eu queria ir na biblioteca, eu queria ler, e os professores ficavam lá falando, às vezes, coisas completamente fora, né, da área E o professor deu uma aula sobre demografia. E eu me encantei, porque naquela época a pirâmide brasileira era uma pirâmide realmente, né? E aquilo era algo muito chocante para todos, né? Porque a grande maioria eram até 15 anos, 10 anos, sei lá, não sei quanto era a base, porque hoje ela é assim, né? Mas na época era... eu queria estudar mais aquilo, porque, por exemplo, a esquerda dizia que não se devia controlar a natalidade, que o país era grande, que podia sustentar todos, não se deveria fazer contracepção, nada disso, a igreja nem até hoje, né? Mas, enfim, a esquerda era contra o controle da natalidade. E outros não, diziam, não, mas é preciso educar as pessoas e coisa, porque assim, eram, né, as famílias muito grandes e tal. E analfabetos, e mal morriam. Uma das coisas piores no Brasil era a mortalidade infantil. Era uma coisa assim desesperadora, né? Então isso tudo abalava, a gente queria... porque se via que era possível solucionar esses problemas. E aí, quando eu vi ele falando demografia, eu fui lá correndo e disse, no final da aula, e disse, professor, eu gostaria de ter um livro. Eu acho que se eu tivesse tido orientação, talvez eu tivesse sido uma demógrafa, que na época eu adorava. E ele disse... e aí me deu o nome, era um livro italiano, Mortara, acho que era o nome do livro. Eu fui correndo na biblioteca, que era aqui, né, na Faculdade de Filosofia, e quando eu abro o livro, assim, amarelo, quando eu vejo 1940, para uma moça de 20 anos, nós estávamos o quê? No 66, por aí, né? Quando eu vejo aquilo, há 20 anos, o que fosse, né, era um mundo, né? Eu digo, 40, mas 1940, né? Fiquei tão desiludida, e o livro era em italiano ainda, além disso, né? Então, para demonstrar que a gente não tinha uma literatura de base para fundamentar o conhecimento, era tudo na base de falar e a gente anotava. E aquilo me frustrou bastante. Mas era o que havia, tudo bem. Eu, quando me formei, quer dizer, não sei se... Quando isso começou a mudar?
Na minha não mudou. Não mudou, fomos nós que mudamos. E, por exemplo, tem acho que a própria Clarissa e o Abílio, se eu não me engano, eles já tiveram, e o Zé Vicente, já tiveram. Tinha um único professor que pela primeira vez... não, tinha um professor da ciência política, que era o Tavares, o Manuel deve ter conhecido. Bom, um espetacular, que era o Leônidas Schausa. Schausa também era excelente. Então tinha, assim, um ou outro. O Schausa era a ciência política. A ciência política era melhor formada, sem dúvida era melhor. Então, o Schausa nos mandou ler Aristóteles, né? E a gente leu tudo, ele comentava, ele era assim, carismático. Eu fico uma pena que ele morreu cedo, né? Porque uma pessoa maravilhosa, didático, mas ele era deputado aqui, estadual. Então ele chegava sempre atrasado nas aulas. Tinha esse, sabe? E ele vinha, na época os deputados tinham um carro, né? Ele chegava, ele dizia assim, eu sou como Deus, tardo, mas não falto, né? Ele era um homem bonito e charmoso. Então, o Schausa nos deu a política do Aristóteles, tá? Aquilo já me encantou, né? E ele dizia assim, a ciência política, depois de Aristóteles, são notas de rodapé. Mas para ver também a influência da igreja, né? Porque Aristóteles foi a filosofia que a Igreja Católica assumiu, né? E o Schausa, todo esse pessoal era católico. O próprio Ferraz e o Trindade, o Elcio, eles eram da Juventude Católica, né? Claro que eles já tinham uma outra visão e tal, mas, enfim, tinha essa ligação com a história, com a filosofia. Então, a Elga era uma professora da história também muito boa, Tavares era muito bom, e um da sociologia era o João Guilherme, que dava aulas de sociologia. Eu tive aula com ele quando ele deu Durkheim, aí eu me encantei, porque assim, ele deu o livro, a gente leu e ele cobrava, né? Nas aulas a gente discutia. Então, até a gente fez uma homenagem quando ele faleceu, e eu levei o livro, que eu tomava nota e tudo. Até hoje não sou tanto, mas eu era uma durkheimiana, assim, por causa do João Guilherme. Enfim. E era sociologia, porque pelo que a professora está dizendo, os anteriores, as literaturas que vocês tinham eram... Sim, não eram sociologia. Tinha também um outro professor que dava aula na economia, que era sociólogo. Eu não vou lembrar o nome dele, mas, enfim, ele fez a tese de titular. Veio o Fernando Henrique, o Florestan, mas a gente não admirava, né? Porque ele era muito também da linha católica, né? E, enfim. Sim. Tu teve aquela tua desilusão inicial, então, quando tu entra no curso, que tu vê que não era aquilo que tu queria, mas isso começa a mudar. Quando é que começa a mudar? Na minha fase, é que a gente estudava sozinho, entendeu? Os grupos, e não mudou. Enquanto eu me formei com esse grupo, com esses professores, mas tinha, sim, aqueles respiros, né? A política com Schausa, a política com Tavares, a história com a Elga, um pouco de sociologia com o João Guilherme. O curso eu achei o menos... era a sociologia, que era muito pessoal, muito despreparado, né? E aí eu fui, quando eu concluí o curso, eu fui para o Rio, porque o meu marido ia fazer mestrado, e eu também ia fazer mestrado no UPERJ. O UPERJ tinha recém sido criado.
Mas acontece que eu fiquei 2 anos lá. Acontece que o meu filho nasceu e eu não tive amparo, né, para deixá-lo, para fazer o curso. Eu fiz disciplinas, mas também eu trabalhei na FGV nessa época, porque assim, eu não podia me dedicar para um curso de mestrado na época que era muito demandante, né? Mas eu assistia determinadas disciplinas, até metodologia eu assisti, com o Hélio Jaguaribe, outra América Latina, aqueles temas, né? E com... também não vou lembrar. Eram boas as aulas? Era outro tipo. Não, era gente que tinha formação, eles trouxeram gente dos Estados Unidos, né? Não, era outro mundo, né? Outro mundo, até eu tive dificuldade. E aí eu fui fazer eu era bolsista, enquanto estudante, eu era bolsista do professor Ivan Osório. E ele pediu que eu fizesse, estava sendo oferecido na Fundação Getúlio Vargas, um curso de metodologia. E ele disse, Sônia, faz esse curso para quando voltares, tu teres essa qualificação e coisa e tal. Então eu fiz o curso, foi muito bom também. Pessoal jovem já era outra coisa. Vinha gente de todo o Brasil para lá, né? O Rio ainda era, e o UPERJ recém-criado, tudo mais, né? Então, e aí quando eu terminei o curso de metodologia, a orientadora, ou melhor, a coordenadora do curso me convidou, eu não sei como é que foi, eu sei que eu fiquei trabalhando lá como pesquisadora, porém, lá na FGV, mas assim, informalmente, né? Ganhava uma coisinha qualquer, era tipo um estágio, né? Mas eu não tinha obrigação de cumprir horário, eu acho que eu ia de manhã só e voltava, né? E, enfim, então isso foi muito bom, porque também me abriu, né? Fazer pesquisa. Sim, pesquisa política. Não era na sociologia, porque a Tabat, o nome dela era Tabat, não lembro o primeiro nome. Ela era da ciência política, então a pesquisa que ela me encarregou de fazer era sobre a Assembleia Legislativa do Rio. Entrevistar os deputados para ver, eu ia lá. E eu já estava grávida do meu 2º filho, então eu chegava lá na Assembleia, tinha aquele bar amarelinho, e aquilo tinha um cheiro de gordura, eu ficava assim, era horrível, horrível. Mas eu nunca me... Enfim, foi muito boa essa estada no Rio, porque eu me localizei com gente, eu fui colega da neta do Getúlio, depois o marido dela, os dois estavam fazendo, ela e o marido estavam fazendo esse curso, ele se tornou um grande político brasileiro, não vou lembrar o nome dele também, agora assim, rapidamente, mas enfim, ele até estava no governo do Temer ainda. Enfim, então, um mundo muito diferente, pessoal super antenado e coisa e tal. Eu tinha a mulher do Werneck, não sei, Werneck Viana, e ela era minha colega na Fundação Getúlio Vargas, né? A gente ali fazendo aquelas coisas assim, né? Era, como é que se diz? Monitor, uma coisa assim, né? E ela também. E aí ela diz, ela tinha 3 filhos. Ai, meu Deus, hoje eu não posso, vou me atrasar porque meu marido foi preso e coisa e tal. Então era assim, aquela coisa, sabe? E eu mesma, eu ia às aulas, eu morava na Tijuca e eu ia às aulas na Laranjeira, por ali na Botafogo, por ali era o UPERJ. Eu ia de carro. E aí eu volto, mas eu tinha que voltar correndo, porque o menino estava esperando para amamentar. E aí eu volto, tem uma fila enorme no túnel, tinha que passar pelo túnel Rebouças. E eu digo, ai moço, eu pedi para um passante ali, o que houve? Ele disse, a senhora não sabe? Eu digo, não tinha rádio no carro naquela época, né?
Eu digo, não sei, o que houve? Ele disse, raptaram o embaixador dos Estados Unidos e agora eles estão revistando um por um. Eu digo, não, mas eu tenho que chegar em casa, pelo amor de Deus, me faça o favor, senhor, ligue para o meu marido e diga que eu estou aqui presa no revólver. E ele falou, foi isso meu marido, quando eu cheguei em casa, ele disse, o que tu fizesse? Que ele pensou que eu tivesse sido presa, porque eu já estava em aula lá no PERJ, aquela Sim. coisa, né? Então era um período muito atribulado. E quando eu vim para Porto Alegre, em 1972, que eu fui para o Rio em 70, fiquei 70, 71, voltei em 72. Estava aberta as inscrições para o básico. Uma colega minha me ligou e disse, olha, estão recrutando pessoas para entrar, né, na universidade como professor do básico. E eu fui, era março. Meu filho nasceu dia 14 de março, então antes, eu fui no início de março, então vocês podem imaginar como é que eu estava. E o Sérgio Teixeira, não sei se vocês... Sim. O Manuel conhece, mas... ele disse... Como tu vem aqui com essa barriga? Hoje ele teria sido processado, né? Sim, Naquela época... Agora que eu outro dia falei com o Rubem e ele me disse que o professor Sérgio faleceu. Fiquei muito sentida, mas eu tinha essa mágoa, né? Mas eu logo fui para, não sei, eu acho que o professor Osório... Eu sei que eu nunca parei de trabalhar. Trabalhei também com a professora Ferrari da educação. Sempre tinha, porque havia muita demanda, né? De pessoas para fazer pesquisa, essa coisa. Monitores, e estágios e coisas. E eu sempre estava buscando, porque eu já tinha 2 filhos, mas os filhos, eles não eram muito atendidos, né? Bom, aí no ano seguinte, eu fui contratada para a universidade. E depois de algum tempo nós fizemos, todo esse pessoal que vocês conheceram, que foram professores de vocês, entrou nessa época. E nós depois fizemos um concurso e todos foram aprovados. Né? Lembra que época foi o concurso? O concurso deve ter sido em 75. Uns anos depois. Uns 2, 3 anos depois. Eu entrei em 73. E... a Lorena, a Maria Assunta... Clarissa? Não, a Clarissa não, porque a Clarissa é de outra turma. Ela já estava na Europa fazendo doutorado. E nós não tinha nem o mestrado. Eu não tinha mestrado. Posso aproveitar e engatar a próxima pergunta aí? Quando que essas coisas começam a modificar, então? Porque a professora tinha uma certa decepção com o curso... Nem tanto os professores, mas o gosto pela sociologia, pela demografia, a experiência no Rio de Janeiro, o contexto, as mudanças. A professora ingressa em 73 para o básico. Faz parte, então, a mudança da própria organização do curso de Ciências Sociais na URGS tem a ver com vocês que recém tinham, então, concluído aquele curso. Aí eu quero dar a continuidade para contextualizar por onde a professora pode caminhar agora. Em seguida, a professora vai fazer um mestrado em 78 nos Estados Unidos. Não, 76. Mas concluído em 78, mas logo em seguida. Sim, né? Sim, em seguida. E depois, 10 anos depois, alguns anos depois, o doutorado. Foram essas mudanças que começaram a mudar tudo foi no curso de Ciências Sociais? O problema é o seguinte, é que no básico nós pegamos aquela fase da ditadura, né? E que a gente não podia falar a palavra democracia, não podia. Então, as aulas cheias, a gente tinha entusiasmo de falar sobre... se chamava a disciplina... Unidade Brasileira, não era? Ou o SPB? O SPB. EPB, Organização Social e Política Brasileira. O SPB, era para isso, né? Então, isso também foi meio decepcionante. Era meio decepcionante, mas a gente se esforçava, fazia o que podia, né? Para
mostrar, não podia, tinha que ter muito cuidado com o que se falava, porque havia, né, espiões em aulas e coisa e tal. Bom, mas aí havia pressão já, mesmo na URGS, para a pós-graduação. Isso é verdade. A pós-graduação já era uma meta aqui na URGS, né? E meu marido era professor, e ele tinha também que ir. Então nós decidimos ir em 76. Eu recebi a bolsa Fulbright, que era também, era competitiva e tal, mas ganhei a bolsa Fulbright. Foi muito bom, porque deu todo para mim, né? Porque eu talvez conseguisse também da CAPES, porque eu já estava como professora, né? Então eles estavam dando assim para quem quisesse, porque havia urgência, né? E fomos, então, em 76. E aí eu fiz o mestrado lá. O mestrado lá, na universidade, porque assim, a universidade americana, as boas, as grandes, elas só aceitavam para doutorado, elas não tinham mestrado. Era só para doutorado. Então, para mestrado, que era o meu caso, que eu não podia fazer doutorado, porque eu não tinha mestrado, a Fulbright só me dava para mestrado, eram universidades menores, né? Então, eu fiz a Universidade da Califórnia tem várias maravilhosas, como Berkeley, né? Espetaculares e tal, mas essa era uma universidade menor, e elas tinham sempre, assim, coisa bem americana na época, né? Tinha o professor marxista, tinha o professor weberiano, tinha os outros e coisa e tal, e tinha também metodologia quantitativa, né? E eu, então, fiz a tese com o professor marxista, mas tinha também muita influência de um professor weberiano. E foi bom, porque a gente lia, não era assim, papo, né? Lia os livros e tinha, enfim, nesse aspecto foi muito bom. E eu fiz sobre o Estado, porque era tudo que a gente, né? A nossa preocupação toda era a questão do Estado. Estado autoritário e tudo isso era muito, enfim, trabalhado. E depois, então, eu fui para a Inglaterra, e também lá era um outro... Se vocês tiverem oportunidade de visitar Londres, não deixe de ir na universidade, na library, na biblioteca da London School of Economics, porque hoje ela é espetacular. Na época era de fichário, então eu passava os dias lá. Eu gostava muito porque eu estava lendo muito, né? E tinha muita bibliografia total sobre tudo, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei em 1980. E aí que eu ingressei no pós-graduação, porque eu já era candidata a doutoranda, né, doutorado, então eu pude entrar e, nossa, aí foi muito bom, porque os colegas todos já estavam... Não, aliás, na verdade, era só a Clarissa que chegou, também em 80, chegou em 80 com doutorado. Ninguém tinha doutorado, mas já tinha um mestrado, coisa e tal, né, e... Era outro ambiente, claro. O programa de pós-graduação já estava construído? Sim, já estava construído. Ele iniciou, eu acho, em 72. 72, pois é. E 89 juntou os três, né? 89 juntou antropologia, ciências sociais. Sim, nós éramos os três, depois separou, né? E... Não, já estava bem estruturado, tinha bons alunos interessados e coisa. Não, eu adorei, né? Foi muito bom. E, enfim, e aí o curso de graduação, da mesma forma, porque quem dirigia agora o curso de graduação, quem dava as aulas, era no nosso grupo, que eram esses jovens que tinham feito ciências sociais, que tinham se frustrado com as carências e coisa, né? E que buscaram, assim,
de forma autodidática, né, se aprimorar. Então, todo mundo, cada um queria fazer melhor que o outro, né? Agora, houve problemas aí nessa fase, que foi administrativas, né? Porque a reitoria estava em cima, porque agora, né, início dos anos 80, já era tempo de as coisas já estarem mais organizadas para o pós-graduação, ou seja, número de doutores, eles já estavam querendo, porque aí a pró-reitoria de pós-graduação começou a se mirar, né, nos outros exemplos, que como é que funciona uma boa pós-graduação? Todo mundo tem que ter doutorado, no mínimo, né? Então, essas exigências foram se tornando cada vez mais duras, né? E muitas pessoas não queriam não é como hoje, que vocês saem da graduação e vão para o mestrado, doutorado, né? Naquela época as coisas eram mais difíceis, mas a gente era mais velho, tinha família, e era complicado, não tinha aqui no Porto Alegre, as pessoas tinham que ir ou para o exterior ou para São Paulo. Uhum. Muita gente fez em São Paulo, como a Lorena, por exemplo, e tinha que ir de avião, assim, ir e voltar, né? Uma vez por semana. Eles tinham como é que chama? Um carnê de tickets, né, para viajar. Então era muito difícil, e muitos colegas não queriam até, houve uma reunião em que a maioria queria fechar o curso. Não, então se eles querem, vão fechar. E aí um grupo disse, não, nós vamos continuar. Nós vamos fazer um roteiro, quem é que vai se doutorar, quando vai começar, quando vai sair, e nós vamos mostrar isso aqui para a pró-reitoria, e vocês têm que cumprir. Quem quiser ficar na pós-graduação vai cumprir esse cronograma. Uhum. Até tu uma vez falasse daquele nosso colega que não quis, que tu gostava muito. O Bins. O Bins. O Milton Bins. E o Milton Bins, que era um dos melhores, né, professores, excelente, mas ele não quis submeter a esse... Era difícil, né? Sim, vocês mesmo agora, com toda a facilidade, não é fácil, né? E nós não tínhamos sido treinados para isso. Muito diferente de vocês, que toda a vida foram treinados para serem... Já entramos numa coisa consolidada. Vocês sabiam que se queriam mesmo... Qual o caminho, né? Qual o caminho chegar lá. E nós não, nós tivemos que aprender nas pedras, assim, sabe? Professora, as formações no exterior, sua, dos seus colegas, foi fundamental para essa organização? Eu creio que sim, Organização de grupos de pesquisa, de linhas de pesquisa, criação de periódicos científicos. Sim. Porque vocês não tinham inicialmente as sociologias, antes era cadernos de sociologia, né? Não. Quando eu cheguei aqui em 1980, eu tive, assim, uma dor, porque a nossa biblioteca era horrível, não tinha nada. Então, o que eu fazia? Uma vez por ano, eu ia para Londres, para a biblioteca que eu tinha, e eu trazia, assim, volumes de artigos, né? Estava lá a Soraya com o Walter, né, o marido dela, e eu disse, ai, Walter, me ajuda aqui, porque eu não podia xerocar e mandar, coisa era proibido, né, a cópia. E eu disse, não, me ajuda, me faz aqui para mim, coisa e tal. Sei que eu vinha com um monte de artigo. Depois, mais tarde, já tinha a internet. Eu ia, mas eu podia mandar por internet. Já foi uma maravilha, né? A professora não perdeu esse costume, porque até hoje ela manda artigos pra gente, os orientandos. Pois eu sou chata. Manda. É muito legal. Ai, não tinha nada. A biblioteca, tudo que a gente queria não tinha, né? Então, foi muito importante. José Vicente, a Clarissa, muita gente foi para o exterior, né? Agora não lembro de todos, mas muita gente. E isso foi fundamental, porque ali a gente aprendeu o que é pós-graduação, o que é ciência, o que é
Infelizmente, eu acho que ainda não se concretizou aqui no Brasil a formação de grupos de pesquisa, que é fundamental no exterior. Ninguém trabalha sozinho, né? Todo mundo tem o seu grupo de pesquisa. Isso ainda no Brasil não se consolidou. E é uma pena, porque quando há esses grupos, aí eu acho que é a estrutura da carreira. Porque, por exemplo, vocês já entraram como professor adjunto, então já é um professor, né? Sim. Lá nos Estados Unidos, qualquer universidade estrangeira, entram sempre até com possibilidade de muitos, isso é comum, né? De não obter a tenure, como eles chamam. E aí... Entram mais como assistente de pesquisa, de sala de aula, sim. Ele vai subindo, né? E é doutor, mas não importa. A própria USP, né? Ela só aceita doutor, mas eles têm... Enfim, mas mesmo a USP não trabalha com grupo, assim. E eu acho que isso é uma falha do nosso ensino, porque a falta do grupo fragmenta muito a pesquisa, né? E isso é ruim, porque a pesquisa depende da interação, né? Da contribuição. Claro. Então, isso vocês que estão planejando o futuro, né? Da disciplina, eu acho que deve se preocupar muito com isso, a formação de grupos, mas aí precisa modificar a carreira. E isso vai ser difícil, né, fazer. Sônia, em relação à tua trajetória no SH, né, quais as principais conquistas, desafios, né, as dificuldades também em relação a isso? Quando eu recebi o prêmio da SBS, eu disse até, né, eu só tenho a agradecer, porque eu fui tão feliz no departamento, enfim, nessa vivência do IFCH, eu consegui tudo mais do que eu imaginava, e sempre, não sei, eu acho que foi um prêmio que eu tive. Eu fui privilegiada na minha vida, eu acredito, por ter tido essa experiência, porque eu vejo ela se reflete até hoje, né? Ou seja, por exemplo, hoje saiu o prêmio Nobel de Economia, e eu li todos eles, porque eles trabalham com inovação, a Acemoglu, né, e o Johnson, e eu escrevi um artigo agora sobre o futuro do trabalho, que é baseado nas teses deles, né? E então, quer dizer, isso alimenta, né, a gente para o resto da vida. E eu vou te dizer, as dificuldades foram grandes para consolidar o pós-graduação, mas tudo isso, na minha lembrança, assim, era tão bom, a gente fazia as reuniões e tal, e eu nunca tive problema, né? Foram quase 50 anos, como tu disseste, né? Se contar de 73 a 20, não sei quando é que eu... 23 que eu me desliguei do... Sim. São, né, muito tempo. E eu sempre fui muito feliz, gostava de dar aquelas aulas, gostava de fazer as pesquisas. Eu tive sorte de ter vivido um período, aliás, a minha geração teve essa sorte, né, de ter vivido esse período em que se abriu para aqueles que quisessem desfrutar do mundo, inclusive, né? Eu conheci todas as grandes universidades, não digo todas, mas muitas das grandes universidades europeias e americanas. Então, isso enriquece muito, né? Então, eu vou te dizer, eu não sei dizer, os alunos também, eu não tenho queixa dos alunos, porque as turmas não eram grandes. Talvez essa seja a grande diferença que vocês tenham hoje. As turmas não eram grandes
mesmo na graduação, né? Eu dei aulas à noite, durante muitos anos, e também os alunos tinham interesse, não sei, eu sei que eu fui muito feliz nessa trajetória. E nos congressos, porque a gente percebe que vocês se conhecem todos. Eu acho que a gente não é, a minha geração mais, não é tão assim. Porque foi tudo, por exemplo, a Ampox foi criada nesse tempo, né? Anos 70, sim. 72, 73, tudo foi criado ali, e a gente, né, nós éramos patrocinados, né, porque a gente já tinha essa visão de pesquisa. Isso que eu digo, o curso de Ciências Sociais, na graduação, para nós, ele não deu nada de pesquisa, praticamente, né. Tinha uma ou outra, mas assim, eu trabalhei mesmo com o professor Osório, mas eram pesquisas encomendadas por órgãos políticos ou por órgãos administrativos e coisa, não era científico, né? Eram trabalhos empíricos. Por exemplo, eu lembro, teve uma grande pesquisa na PUC, aliás, eu acho que antes de eu entrar aqui na URGS, logo que eu cheguei em 72, eu fui trabalhar nessa pesquisa. Ou não, foi antes, bom, não me lembro. Mas, enfim, uma grande pesquisa que foi financiada pelo secretário de Indústria e Comércio, eu acho, do Estado, que era o Marquesan, pai desse Marquesan, né, que era amicíssimo do Elcio e do Ferraz. Então, o Elcio e o Ferraz estavam muito mais na PUC do que na URGS, porque lá tinha mais dinamismo na pesquisa e coisa e tal. Eu trabalhei lá também muito tempo não, durante essa pesquisa, foi uma grande pesquisa para fazer um levantamento de toda a indústria, pequena, grande e tal, aqui em Porto Alegre e coisa e tal. Então, mas nós não tínhamos a pesquisa acadêmica, né? E a gente teve experiências de levantamentos, né? Mas não tínhamos de... Enfim, então, eu acho que que tu tinhas perguntado, né, a ida ao exterior, quer dizer, o estudo, o envolvimento, o mergulho no campo universitário internacional de elite, né, de qualificado, foi excelente, excelente, porque abriu a cabeça das pessoas, não, é assim que a gente tem que fazer, no Brasil inteiro. E aí nós começamos a fazer trabalhos assim também qualificados e coisa e tal, e a gente ia, por exemplo, aplicava para o CNPq, para a CAPES, para pagarem e eles nos davam, né, porque tinha competição, não era tão grande, e a gente acabou realmente, né, a gente se conhecia, tanto que quando eu troquei meu nome, aqui no Brasil não tinha problema, todo mundo sabia, né? No exterior é que as pessoas perguntavam, não vi seu nome no catálogo, não sei o quê, mudei de nome, não sei o quê. Então, mas realmente se formou uma comunidade muito coesa, né? E todo mundo com a mesma cabeça, assim, impressionante, né? Eu quando vejo, assim, parece que houve alguns problemas financeiro, com algum pesquisador, nunca ouvi falar durante esses 50 anos que eu estive, nunca ouvi falar de qualquer problema desse tipo, porque as pessoas todas ali eram dedicadíssimas, né? Então, isso que eu digo, nós vivemos um período muito privilegiado, né? Eu não sei, a gente sempre acha que viver o passado é melhor, né? Mas não é isso que eu quero dizer o seguinte, até em termos geopolíticos, né? Por exemplo, a minha geração, ela não conheceu, houve guerras e coisa e tal, mas não como agora, né, que está se vivendo a ameaça de uma terceira guerra mundial, quer dizer, uma coisa que a gente não viveu durante esses 70 anos
pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Sônia, tu falaste, né, que muitas das pesquisas que vocês integravam e participavam eram financiadas de fora, né? E quando vocês... De fora, não. Assim, por órgãos... Sim, CNPq, sim. CNPq. Não, mas quando vocês começaram vocês mesmos desenvolver as suas pesquisas, e quais os temas, quais os caminhos, né? Quais as áreas temáticas e as principais publicações? Bom, no meu caso, quando eu voltei do doutorado, era muito trabalhado na Inglaterra, que aqui no Brasil ainda estava o marxismo, a classe trabalhadora, aquela coisa. Mas na Inglaterra já se trabalhava muito, mesmo os marxistas, com a classe média, né? Ou seja, eles viam a classe média como um novo grupo que trazia transformações, porque tinha suas demandas e coisas. Enfim, já havia, porque, bom, eram os anos 80, né? A classe média se tornou, para os sindicatos principalmente, né? Então, quando eu voltei a pesquisa, eu comecei pelos sindicatos de classe média, que era algo que, inclusive, quando eu cheguei aqui em 80, foi criado a Durkheim, né? Eu participei da coisa. Então, isso foi uma revolução. Isso já estava acontecendo na Inglaterra, pelo menos, né? E depois veio os sindicatos dos bancários, sindicato dos engenheiros, uma série de sindicatos, né, de classe média que nunca havia se pensado nisso, né? Quer dizer, havia digamos, uma problematização da classe média que se colocava em sindicatos, que nunca antes, né, tinha acontecido. Então, eu comecei a minha pesquisa por aí. Aí, em seguida, eu estudei o sindicato dos engenheiros, sindicatos bancários, também entrou a tecnologia, né? Porque nos bancos, naquela época, o que ocorreu? A digitalização... Nos 80, 90. Informatização. A informatização, exatamente, dos bancos, que a esquerda condenava porque... óbvio, os bancos reduziram, né, o pessoal e, enfim, mas aí criticavam muito, mas eu sempre eu sou aquariana, né, não acredito nisso, mas de qualquer forma eles dizem que a aquariana está sempre pensando no futuro, e eu sou assim, eu digo, meu Deus, mas se ele vai achar, tem que evoluir, tem que passar para o outro degrau, né? E eu fazia as pesquisas lá nos sindicatos com os bancários e eles diziam, não, é uma maravilha, antes a gente tinha que ficar até meia-noite, às vezes, para achar um erro na coisa, e as mãos ficavam todas sujas, tinha que pegar aquelas... Eu dizia, gente, os caras estão gostando da informatização, eles gostavam, quem ficava no banco, eles se degradaram, no sentido que antes um funcionário, quer dizer, o melhor salário do Brasil era o bancário do Banco do Brasil, né? E isso caiu, óbvio, né? Não existia mais o Banco do Brasil com uma carreira de alto prestígio, né? Mas os que ficaram gostavam muito, disse, não, uma maravilha, porque aí a gente está tudo ali e tal, já bate um botão, já vem toda a contabilidade, a gente já vê e tal. E eu comecei com essa coisa da tecnologia, né? E, bom, aí passei para as telecomunicações, foi quando o Daniel entrou. Eu estava nas telecomunicações, que também era muito criticada a privatização. Eu dizia, meu Deus do céu, gente, tem que privatizar, porque o país não tem condições de dar telefone para todo mundo, né? E realmente era, bom, vocês não sei se tiveram a experiência que eu tive, telefone era um bem que a gente declarava no imposto de renda. De tão caro, de tão... A minha família não tinha telefone. Sim, a gente puxava uma extensão da casa de cima e aí quando ligavam tinha que bater assim quando era para um ou para o outro. Pois é. Nós não tínhamos telefone. Não, 90% dos brasileiros era ou não o carro tinha. ou o telefone. Ou nenhum. Né? Então, tinha que privatizar porque já vinha essa ideia de telefone celular
E como é que o Estado não tinha como pagar, não tinha como fazer essas coisas, né? Bom, enfim. Então, por aí eu fui para as telecomunicações e, mais recentemente, para as inovações em geral, né? Porque, assim, hoje se fala muito que o Brasil está desindustrializado. Por quê? Não tem inovação no país, né? O país se deixou... A única inovação é no agro que tem, né? O agro é esse sucesso porque se a tecnologia das sementes, a biotecnologia, né, e a informatização, tudo mais, tornou o país o maior produtor de grãos e de proteína do mundo. E a indústria ficou com os subsídios do Estado. E isso é um roubo, é um subsídio que o Estado dá para a indústria. Ele dá para a agricultura, mas a agricultura ela pelo menos sustenta. Agora não é mais, agora é até o petróleo que é o mais, que está mais exportando, né? Ela que estava, por uma grande parte do tempo, dessas última década, a agricultura que sustentou o país em termos de dólares, né? Coisa. E nós temos um superávit de dólares, por exemplo, muito grande que sustenta o mínimo de estabilidade, né? Porque também, eu não sei se vocês estão lembrados, talvez não, que eram crianças, o Brasil até o Plano Real, o grande problema era quando aumentava o dólar, a dívida aumentava e nós não tínhamos como pagar. Porque aí teve que tinha que pedir a esmola lá e aqui, empréstimos que a gente tinha que pagar depois. Era um horror, né? Então o Brasil se livrou pelo menos dessa dívida. Ele tem uma dívida interna muito grande, mas a dívida externa ele não tem mais como era antes, né? A questão da inflação também, né? Sim. Uma coisa que eu lembro de criança era o ruído do supermercado. Aquele clac, clac, clac da remarcação de preço. Maquininha, né? Era o tempo todo, né? Clac, clac. Era o ruído. Me lembro de criança, era o ruído do supermercado. Imagina, não, era uma coisa horrível. Então, tudo isso me levou para a questão da inovação. Não tem esse trauma que as pessoas fazem. Não, sempre houve revolução tecnológica, né? Nesses últimos 200 anos. Sempre houve e sempre se conseguiu, enfim... Até pode haver uma situação, entre aspas, dramática no início para aquele grupo, mas depois aquilo acaba se ajustando de alguma maneira. Esses que ganharam o Prêmio Nobel de Economia, eles trabalham muito com isso, né? E os artigos são maravilhosos, que eles não são totalmente otimistas nem pessimistas. Eles dizem, não, tem que haver, por exemplo, eles são a favor da criação de novos sindicatos, mas não como eram antes. Sindicatos que tenham, como são esses atualmente nos Estados Unidos, tem alguns como os trabalhadores da Amazon, enfim, vários que não tem a politização, né, que eles vão em função dos trabalhadores, enfim. E por aí foi o meu trabalho. Setor das Big Techs agora. Sim, tem muita coisa. Agora essas novas tecnologias. Os bancos também estão sob ameaça desses outros tipos de banco. O Nubank, por exemplo, né? Os bitcoins, isso eu não vou... O Nubank é um bom objeto de estudo, né, o Nubank. Sim. Não, e assim, a outra coisa interessante... Trabalho por plataforma, essas coisas todas. É a bancairização, que a maior parte da população brasileira não tinha banco, né? Agora com o Pix, qualquer homeless, esses pessoas de rua, eles têm... Não, pode me dar esmola. Um dia eu digo, infelizmente eu não tenho. Não, mas eu aceito o Pix. Eu aceito o Pix. Quer dizer, isso é uma grande coisa, né? Que agora não é assim, que não pode ter um otimismo. Tem que criar as instituições, e aliás o prêmio foi devido a essa questão das instituições, né?
As instituições têm que criar maneiras de conduzir a coisa. E é difícil, porque é tudo novo, né? Todos os prêmios, inclusive, tanto dos seus orientandos, do Sandro, foram as temáticas inovadoras. Por exemplo, eram coisas que ninguém estava estudando. Sim, a Daniela, né? Uhum. A Daniela foi estudar o trabalho... Teletrabalho. Portugal, e ela pegou direitinho, né? Porque ela pegou lá no Portugal e no Brasil. Ela não condenou, porque era muito condenado, né? Uhum. Ela disse, olha, eles estão satisfeitos. E hoje a gente sabe, eu vejo lá meus filhos, por exemplo, que meu filho que mora, e a minha nora que mora nos Estados Unidos, que não tem ajuda nenhuma, né? E eles trabalham em casa, né? É o que salva, a minha nora tem que ir 2 vezes por semana, o meu filho também viaja muito, coisa e tal, mas dia a dia é em casa, né? Então essas coisas mudaram muito, mas o trabalho da Daniela foi por aí. E ela dizia, olha, não dá para condenar nem para... Porque era muito pequena a amostra dela, mas eu acho que a pandemia mostrou, né? Que agora, inclusive, tem briga, porque o patrão quer que eles vão para, né, o Google, não sei, um desses aí, queria que... Microsoft, né? Quer que eles vão e eles não querem ir. Porque, claro, o conforto de estar em casa e trabalho é mesmo... Nós nunca tivemos esse problema, porque a gente sempre trabalhou em casa, né? A rigor, o trabalho de professor, a gente vinha dar aula, vinha para reuniões, mas o estudo... A pesquisa, a leitura... a leitura era feita em casa, era preparação de aula, né? E isso também nos ajuda muito. Eu já peguei a primeira fase das classes médias, servidores públicos, que agora também volta. Servidores públicos, com o grande tema das políticas públicas, que são as burocracias. Sim, as burocracias. Administrativo, né? Isso. Setor administrativo. Retoma-se novamente os temas só com um novo conceito. Né? Exato. Pois é. Então, esses temas... foram bastante importantes na minha visão. Agora, paralelo, tinha a questão da classe trabalhadora, que como eu vinha da Inglaterra, eu não conseguia, e que hoje, inclusive, eu não sei como é que, né, como é que está, porque aquela classe trabalhadora do século XX, mesmo do século XIX e XX, ela desapareceu. Ou reduziu muito, né, de importância. Reduziu muito e vai reduzir mais, eu acho. As temáticas da professora sempre transitaram muito pela sociologia do trabalho, movimentos sociais, mas pegando essa parte da classe operária, acho que era muito do que se discutia na pesquisa naquela época. Aí depois rumou para a questão da inovação, para a questão dos sistemas nacionais de inovação, o empreendedorismo inovador, as pequenas empresas e tal. Startup. Essa evolução, né, das suas temáticas e tal, tem um papel importante, fundamental, a senhora acha, no sucesso da sua carreira, no gosto por estudar? Olha, eu não sei, assim, mas eu sempre pesquisei e trabalhei aquilo que eu gostava, né? Era aquilo que me atraía. E sempre relacionado com a questão do desenvolvimento do país. E eu tenho uma visão, e tinha uma visão diferente. A partir de um determinado momento, eu passei a questionar o chamado desenvolvimentismo. Quer dizer, eu não acredito que o desenvolvimentismo possa trazer desenvolvimento e bem-estar para a população. Então, é o contrário, né? E a minha preocupação hoje, por exemplo, eu não estudaria porque não... Enfim, mas eu leio muito sobre o problema da educação no Brasil. Hoje é como era na minha juventude o problema da mortalidade infantil. É triste ver a educação sendo, enfim, oferecida, né? Não tem...
não tem muita esperança de que aqueles que estão na escola possam elevar a sua condição social a partir de uma educação que não os prepara para o mercado de trabalho, que não os prepara, né? Não é a mortalidade em si, infantil, mas é uma mortalidade intelectual, né? Intelectual e de qualificação, né, no trabalho. Porque hoje, se tu não tem aquelas habilidades... Nós tínhamos aqui, lá no nosso instituto, um funcionário que ele não sabia mexer no computador. E quando eu era chefe, mandaram ele para mim, ele disse, olha, professor, eu computador não sei nada. Eu digo, ai, meu querido, então o que que eu preciso de alguém que possa mexer no computador. Então, nós temos o analfabetismo informático, né, digital, e de conteúdo, né? As pesquisas mostram isso. E no ensino médio também. Nossa, eu acho assim um drama no Brasil hoje a questão da educação. Eu não sei como... Há estados, como parece que o Ceará tem algumas cidades que resolveram, Pernambuco, né? Mas tem que mexer, eu nunca ouvi falar, tem que mexer na metodologia do professor, da formação do professor. Quer dizer, não adianta colocar dinheiro, não adianta, é preciso... Eu vejo lá o meu neto, ele tem 6 anos, e a escola pública, né? Claro que a escola nos Estados Unidos não é uma maravilha, a escola pública nos Estados Unidos depende da vizinhança, né? Depende de quanto os pais pagam de impostos. Então, não estou querendo dizer que é uma maravilha tudo, não é. Mas a escola do meu neto, eles têm uma outra concepção de ensino, né? Não é aquela... E tu tens 2 ou 3 professoras numa sala de não mais do que 25, 30 alunos. Tem auxiliares, porque uma professora sozinha não pode, né? E tem psicólogo, e tem não sei o quê. Quer dizer, tem um grupo que atende... Se a criança tem TDA ou se tem autismo, como hoje é muito comum, eles têm atendimento especial que os conduz, né? Então, nesse aspecto que eu acho, se gasta tanto no Brasil com, meu Deus, com o judiciário, com o legislativo, com não sei o que mais, e mesmo a burocracia excessiva que temos, né, em certos municípios e coisas, que pode... muita gente diz que a Câmara de Vereadores, eu não sei, não se dá prioridade à educação, né? Até a saúde parece que está melhor do que a educação. E outra coisa também que me choca tremendamente hoje no Brasil é o saneamento. E eu vejo que a sociologia também ela não está caminhando com as necessidades do país. Que, por exemplo, os ambientalistas, maravilha, foram muito ativos, tudo mais, né? Mas ninguém falou em saneamento básico. São 130 milhões, 100 milhões não tem saneamento básico e 30 milhões não tem nada de saneamento. Quer dizer, isso em termos de ambientalismo, não há nada mais relevante do que saneamento. Porque como é que tu vai viver sem água potável, com esgoto? Algumas coisas melhoraram, porém... Então eu fico muito decepcionada, porque no final da minha vida, da minha carreira, eu estou vivendo no país problemas diferentes, porém da mesma magnitude daqueles que lá nos anos 60 a gente lutava para mudar. Que a educação, eu acho assim, educação básica, né? A creche, a pré-school, pré-escola, né? Porque a criança que não tem isso, ela não pode competir com a outra criança. E é uma formação que não se alcança, né? Tem aquele momento ali, sim, depois é muito difícil correr atrás. Exatamente. A pré-escola é fundamental. A minha netinha tem 2 anos e ela lá também, aí o Estado só dá a partir dos 3 anos. É bem cara a creche. Porém,
Eles já estão ensinando dias da semana, números, coisas assim bem objetivas, porque a criança ela tem capacidade, a gente tem que puxar por ela. Eu me lembro que quando meu filho tinha 5 anos e estava nos Estados Unidos, eu fiquei revoltada, porque começaram a ensinar ele a ler e escrever, eu fiquei revoltada. Mas que absurdo isso! Imagina uma criança de 5 anos. Não, agora está começando com 2 anos. Porque o cérebro ele é muito malhável nessa época. Eles aprendem impressionante, né? É só tu puxar por eles. Sim, sim. E de uma forma lúdica, né? Lúdica, respeitar os limites e coisa, com muito cuidado, né? Mas isso entra a metodologia, né? Então, o que eu vejo hoje no Brasil, assim, me dá uma tristeza muito grande. A violência, né? Violência. Violência é uma coisa terrível. À parte as questões que a gente sabe que são grandes problemas, o que orgulha a professora hoje em função da sua contribuição, do desenvolvimento da sociologia, do programa de pós-graduação? Bom, o que ficou melhor? Eu acho assim que pessoas como tu, como o Sandro, como a Letícia, como a Daniela e outros, por exemplo, o Maicon, que foi meu orientando também, eu nem sei se ele vai seguir mas ele é muito curioso, ele é muito estudioso, assim, tem muitas, eu acho que eu pude contribuir com um certo exemplo, né? Que para mim a pesquisa sempre foi algo muito importante. Não há, mesmo nas outras profissões, que hoje um médico tem que ter PhD, senão tem que ter doutorado. Porque assim, a graduação ela não te dá, ela te introduz, mas ela não te dá aqueles conceitos, né, que são. Então, acho que a minha geração teve uma liderança na pós-graduação, que eu acho que foi muito importante também, que conseguiu superar as dificuldades todas que a gente tinha de formar o grupo, né? E eu lembro que foi muito doloroso uma vez que a gente teve que, não me lembro quem é que estava na coordenação, que teve que dispensar o professor francês, aquele que ele não tinha se doutorado ainda, não lembro o nome dele agora. Marre. Uhum. Ele teve que ser dispensado, porque não podia, a pró-reitoria não admitia mais. Ninguém, a CAPES não admitia mais, né? Chegou um ponto que eles disseram, não, se tem docente sem doutorado, vai baixar a nota. Então, tudo isso a gente fez, fomos nós, nessa geração, essa primeira geração, que organizou esse cronograma, que exigiu e que batalhou, e que não foi fácil isso. Essa parte foi bem difícil, porque era difícil para todos, né? Até porque nós não tínhamos tido orientação. Professora, em que circunstâncias ainda valeria a pena cursar hoje um curso de Ciências Sociais, se a senhora fosse indicar para um jovem estudante? Olha, do jeito, eu acho a sociologia muito importante, especialmente nos dias de hoje. A ciência política, ciências sociais, antropologia, são muito importantes porque há muitos problemas de ordem sociológica, de ordem política. Meu Deus, nós estamos num furacão político no mundo inteiro, né? Então, as ciências sociais são muito importantes. Mas do jeito que elas estão sendo praticadas, desenvolvidas, em certos grupos do Brasil. Até hoje eu estava ouvindo um cientista político, professor, o nome dele, ele é da Quest, ele dirige, mas ele é professor também. Quest, que é um Instituto de pesquisa eleitoral, né? Eleitoral. Ele disse que o grupo deles lá, que ele tem a empresa, mas ele dá aula, né? Não sei se na Federal ou se na PUC. E ele disse que tem um grupo de jovens
porque ele é professor de metodologia essa quant, né? Uhum. Então, eu acredito que em certos locais no Brasil está se elevando, né? Mas eu não vejo aqui, por exemplo, a maioria, porque eu ainda sou vinculada ao CNPq, eu sou pesquisadora sênior e recebo muitos projetos para serem avaliados. E eu fico bastante preocupada com a qualidade dos projetos. Uhum. Me dá muito trabalho, porque assim, aliás, esse último às vezes nem me dá trabalho, porque assim, são tão visíveis, mas eu gosto de fazer um relatório bem para abrir os olhos das pessoas, né? Então, essa é uma visão que eu tenho. Pode ser que seja, eu acredito, claro, é uma visão distorcida. Não sei, me mandam projetos que eu raramente vejo um bom projeto. Então, eu diria que grande parte da sociologia no Brasil padece de uma organização científica mais robusta, né? O que está se fazendo, em geral, são descrições. Eu não estou dizendo que não é... Eu me coloco também nessa, porque eu também não aprendi, eu padeço desse vício, né? São descrições que um jornalista pode fazer muito bem. Às vezes, dependendo do jornalista, E falta aqueles princípios científicos básicos que é digamos, o grupo de controle, por exemplo, né? A capacidade de elaborar conceitos, operacionalizá-los e propor teorias. Exatamente. A gente não aprende a fazer isso. Não aprende. Ou tem receio de que isso seja feito. Isso que eu falei da minha formação, vocês talvez falem da formação de vocês, que vocês também não aprenderam, porque nós também não tínhamos essa capacidade, né? Então, isso eu acho um grande problema, porque se fazem afirmações que, por exemplo... Sem evidências, né? E que são totalmente equivocadas. Por exemplo, como é que é? A pobreza... Não, a violência se deve à pobreza. Essa é ridícula, né? Mas muita gente diz isso, né? Porque, imagina se... Pobre é violento. Grandíssima maioria dos pobres são trabalhadores. A gente ainda usa muita opinião, muito senso comum como evidência, né? Não, e ideologias também. Ideologia. Então, isso eu acho que é um grande problema da sociologia no Brasil. Eu não tenho frequentado os congressos e coisas, acredito que possa estar melhor em alguns locais mais exigentes. Eu vi certos trabalhos, até onde foi que eu vi uns meninos, acho que foi na última ISA, os meninos do Rio, que eu até convidei eles para passarem para eu publicar o artigo deles, mas eles nunca me mandaram. Eu acho que já existe, mas são poucos, né? Porque a maioria fica naquela coisa de mostrar evidências que ele quer reafirmar a sua tese, né? Pensando já fazendo um gancho, quais os conselhos, né, ou sugestões daria para um cientista social em formação nesse momento, assim, de que caminhos ele teria que trilhar, buscar na sua formação para ser um profissional competente? O que não poderia faltar na formação? Para ser um profissional competente, que dentro do mercado está cada vez mais competitivo. E o mercado está recolhendo. Assim? Eu acho o seguinte, a diversidade é fundamental, né? Ou seja,
diversidade de universidade, diversidade de experiências, diversidade de estágios. Eu sei que é difícil, é muito difícil, porque as pessoas não têm essas condições excepcionais, né? Mas eu acho que a metodologia científica que foi abandonada, né, ela tem que voltar. Ela tem que voltar, porque do contrário nós não estamos ajudando aqueles que esperam de nós um relatório. Eu também estava ouvindo, eu ouço muito, eu moro sozinha, eu ouço muito podcast e coisa assim. Ouvi, eu acho que ontem até não sei se tu conhece Joana Monteiro. Já ouvi, sim. Ai, ela é maravilhosa, sim, menina. Sim. O que ela mostrando o detalhe da metodologia, como muda a percepção da questão da violência. Então, é buscar esse conhecimento, que eu não sei como é que vai se desenvolver, porque realmente nós carecemos disso na área das humanas no Brasil, né? Mas essa moça me deixou assim encantada, porque ela mostra como o detalhezinho muda completamente, e cada uma das teses que a gente diz, né, bota mais policial, então vamos ver qual é o ponto. Então, dependendo do local, do mapa, né, da geolocalização, né, depende, pode ser que sim, mas não é para tudo. Então, ela dá milhares dezenas de exemplos. Legal, vou procurar. Enquanto a gente não superar isso, nós vamos ser pouco avaliados. Eu estava falando para a Letícia que a esposa, a Daiane, todo mundo precisa dessas tecnologias. Inclusive, inteligência artificial para ajudar a mexer com grandes números. Porque as nossas pesquisas é tudo pouquinho, né? É tudo assim, meia dúzia. E, aliás, uma vez eu falei isso, porque eu fui do conselho também do CNPq, e lá estão reunidos todas as áreas do conhecimento. E aí eles se queixando de falta de verba, e eu disse, olha, falta de verba, vocês dizem que as ciências humanas sociais não precisam, mas nós não fazemos pesquisas importantes porque nós não temos dinheiro para fazer grandes amostras. E as outras áreas, pensa, nós também não, nós também fazemos pesquisinha pequena, porque, claro, o orçamento para pesquisa no Brasil é muito pequeno, né? Então, quer dizer, nós não podemos dar uma contribuição maior do conhecimento sociológico, que seria muito importante, porque não oferecer diagnósticos para a sociedade, né? Mas assim, objetivos, né? Como essa moça, Daiane. Não, a Joana Monteiro, ela... Querendo ou não, gostem ou não, a gente tem que formar pessoal que saiba mexer no SPSS, sim, no NVivo, sim. Sim. Precisa. E precisa também, também o cara essencialmente teórico, porque também é importante, claro, né? Mas não só, né? Tem que ter uma diversidade aí que eu acho que nós não estamos sendo capazes de fornecer. E aí a sociologia se torna, diante da economia, diante de outros setores, né? A própria ciência política está se... Não, eles estão, porque nessas eleições e coisas, eles precisam desses instrumentos. Como é que tu vai fazer? Eu acho. Época de eleição para a ciência política é o momento de coletar dados, mas né? poderia ser para a sociologia também. Para a sociologia poderia ser, né? Que grupos votam, por que eles votam assim, porque nós poderíamos saber muito mais, porque a ciência política tem um viés que é o deles lá, que eles querem conhecer. Mas quanto dessas... Por que se vota no Marçal? Quem é que vota? Por que eles querem? Fazer uma mais aprofundado, que a ciência política ela tem outros objetivos, né? E a sociologia poderia aproveitar esse conhecimento, inclusive das eleições, até
eu acho, por exemplo, esses temas do racismo, das coisas, isso já está um pouco esgotado, eu acho, né? Eu não sei, mas me parece que, sei lá, mas... Mas o Brasil acho que chegou atrasado nessa discussão também, né? Mas faz tanto tempo que a gente já está nisso, né? Eu não sei se tem novidades pra... Eu acho que tem coisas que são assim, a gente vai olhar a discussão, por exemplo, de gênero, que agora está muito forte na universidade, junto com a de racismo, só que isso as referências da literatura americana são dos anos 70. Mas, por exemplo, agora nos Estados Unidos, os negros e os latinos estão votando no Trump. Isso. Como é que pode isso? Então a sociologia poderia, né, trabalhar... Pelo menos compreender isso. Compreender, né? Porque isso vai vir para o Brasil também. Porque mudar, eu acho que não é assim. A sociologia não tem esse potencial, mas compreender... Não, compreender, não. Mudar, não. Ninguém vai se meter no voto do outro, né? Mas eu quero dizer o seguinte, entender por exemplo, a questão do Marçal, né, do empreendedorismo, que as pessoas, grande parte, parece, dos votantes visam essa coisa do empreendedorismo e tal. E, bom, enfim, né? O voto religioso também, né? Sim, a religião, pois é, a religião voltou a ser um poder que ela já tinha perdido, né? É verdade. Quer dizer, essas coisas, eu acho que tem muita mudança no mundo, até causadas pela própria tecnologia, né? Que poderiam ser exploradas pela... tudo bem, tem o grupo do que estuda racismo, tem o grupo que LGBT, tá tudo ótimo, mas também tem que ter, eu não vejo essas áreas contempladas na sociologia. Né? Ou então fazer uma transversalidade, né? Uma transversalidade essas questões dentro da tecnologia do trabalho. Exatamente. Não, exatamente. A ideia da transversalidade de disciplinas, exatamente. Porque aí enriquece o conhecimento, né? Muito bem. Professora, antes da pergunta para finalizar, no projeto Bionotas da SBS que o Sandro escreveu. Como? No projeto Bionotas da SBS, sobre a senhora o Sandro escreveu. Sim. Quando a senhora foi perguntada sobre a longevidade da sua carreira, que a gente viu, 51 anos de docência até aqui. E acho que não vai parar, porque a senhora continua lendo Nietzsche, mas não vou filósofos, mais sei que a professora gosta de ler os filósofos e tal. Estou lendo agora o Descartes. A senhora respondeu, ele lhe perguntou, né, a longevidade, por que a longevidade? A professora respondeu, é o amor pela ciência. Qual o significado dessa afirmação? É que eu sou uma pessoa muito objetiva. Até eu acho que é ruim isso. Porque, por exemplo... enfim, eu sou muito objetiva e me aborrece a coisa do achismo, a coisa do, eu penso, eu acho. Não, vamos examinar a coisa. Eu fico encantada com esses artigos que eu li, por exemplo, ganhar o Prêmio Nobel. Eu não entendo a parte, eu pulo aquela parte que eu não consigo decifrar, mas eu me apaixono pelas conclusões, eu confio naquelas conclusões um pouco mais, porque elas são todas elas controladas. Então, isso é realmente, assim como tem gente que gosta de fazer gastronomia, o jardim, eu mandei embora todas as minhas flores, as minhas plantas, não quero nada, porque agora eu quero só fazer o que eu não pude fazer durante a vida que a gente tem, como vocês, né? Tudo que eu não podia fazer, que era o quê? Ler o que não era aula, né? Ler o que não estava na pesquisa. Então, essa é a minha... E assim, eu queria transmitir esse amor também aos outros, né?
E isso eu faço nas redes, por exemplo. Eu me dou o trabalho, que hoje eu tenho mais tempo, né? Eu me dou o trabalho de copiar o texto, de colocar na rede, coisa, na esperança, na expectativa de que alguém possa ler. E se isso eu acho que é o principal, que eu gostaria muito de ter continuado até dando aula, mas eu adorava dar aula de economia, porque eu acho que é fundamental os alunos da sociologia entenderem também as questões econômicas dos países, não aquela economia que diz que, bom, que gasto é vida, por exemplo. Eu não acredito nisso, porque me provaram, por isso que eu digo que a ciência, para mim, é algo muito importante, porque ele é demonstrado, né? Tu não demonstra que determinado... nós estamos vivendo, desde os anos 80, em constante décadas perdidas, né? Exatamente porque a ciência desfaz crenças, a ciência desfaz mitos. Exatamente, embora a ciência não seja totalmente verdade, porque ela é superada, mas pelo menos ela é superada. E quando ela é superada, há evidências, né? Mais robustas. Então eu também me encanto com, por exemplo, essa exploração espacial, que muita coisa que se pensava não vale mais por isso, por aquilo, porque então a ciência é isso, não é que é aquilo que pode ser superado. E também uma coisa que me deixa muito triste aqui no Brasil é a falta de diálogo, né? Há um patrulhamento, entre aspas, daqueles que não compartilham dos mesmos princípios. Então, isso é perigoso. Eu vi, né? Eu fiquei muito tempo no CNPq. Que não é científico, né? Sim, porque a ciência, mesmo a discordância, ela faz parte do processo de construção. A discordância é fundamental, né? A falsificação, né, do Popper, falsificação é fundamental. Isso. Então, eu acho que esse é um dos pecados da sociologia brasileira. Ela não falsifica os princípios, né? E acaba sendo tomado como algo contra o outro pesquisador, quando na verdade é uma tentativa de contribuição para o desenvolvimento da discussão daquela temática, da pesquisa sobre aquela temática. Infelizmente isso não se encontra, né? Então isso é muito frustrante também. Agora, isso é um aspecto recente do Arthur Carlos, ou sempre foi? Sempre foi. Eu acho que sempre foi. Como eu estava dizendo, quando eu entrei em 65, tinha um professor que era... que eu não sei por que ele foi... É porque há um grupo se torna contra aquele professor porque ele tinha outras ideias, entende? Que não eram, ele era anticomunista, antimarxista, anti-esquerda, né? E ele era um professor respeitado, porque ele era, digamos assim, tinha pesquisas empíricas feitas, foi... entrevistado, foi interrogado na tese pelo Florestan, pelo Fernando Henrique, coisa e tal. Foi o único que eles vieram aqui para... Enfim, mas desde ali... E eu era também daquele grupo, que eu também fui marxista, até o momento que eu visitei a União Soviética... Em 86, quando eu me doutorei, eu me dei de presente uma visita a Moscou e a São Petersburgo. Moscou, E eu fiquei realmente abalada. Primeira coisa, eu fui para o Hermitage, museu, né, de arte, e tinha uma fila enorme. Eu fugi, porque eu só podia ir à União Soviética em excursão. Eu fui numa excursão inglesa. Mas, chegando lá, eu nunca tinha andado em excursão, porque viajava sozinha, sabia tudo e tal. Tinha aquela coisa da juventude, né?
E eu perguntei para a guia, eu digo, eu posso sair, eu não quero ficar na excursão, eu queria andar sozinha e tal. E ela disse, pode, só que você vai ficar na fila. E nós vamos... Eu digo, não, mas é que eu quero ficar na fila e coisa e tal. Então eu vejo uma fila imensa. E eu digo, é isso que eu queria ver e coisa e tal. Me emocionou de ver, assim, os camponeses. Mas em seguida veio uma pessoa, uma moça, e começou a conversar comigo. Péssimo inglês, mas enfim. E eu conversando com ela e tal, e ela pagou a minha entrada. Eu digo, não, deixa que eu pago. Ela veio porque avisaram, tem uma que saiu da excursão. Ela foi, me acompanhou. O que eu quero dizer é o seguinte, tinha coisas boas e tinha coisas, por exemplo, os engenheiros, nós tivemos uma reunião lá com o pessoal, e eles disseram, nós estamos com grande dificuldade de ter engenheiros, porque eles não querem ser... Eles não querem sofrer a dureza do curso de engenharia, porque um engenheiro ganha o mesmo que um chofer de ônibus. Então, eles estavam começando a ver que isso não funcionava, né? Enfim, então a gente via assim, não tinha comida, nada das prateleiras, nada. Eu queria levar uma lembrancinha, consegui uma latinha assim, mas nem sei como, de caviar, mas assim, não sei como. Não tinha, as prateleiras todas vazias. Então, essas coisas... E depois eu também fui para a Alemanha Oriental, e lá foi uma conferência, e aí os rapazes, meninos, estudantes, né? E eu dizendo, tu pertence ao partido e tal, e ele disse assim, eu odeio esse partido. E aí eles começaram a falar mal. Eu digo, mas eu queria liberdade, eu não queria estudar isso, eu queria... E eu digo, mas tu sabe que no meu país tem muita liberdade, só que liberdade de passar fome, de coisa, que tinha aquela... E eles, não me importa isso, eu quero minha liberdade. Então a gente sentia assim um clima já, porque isso era 86, né? Antes da verdade. 87 quase, que eu tive. 88. Não, 89 derrubam, né? Novembro, né? Quase 90. Eu fui em 86 na Rússia e 87 na Alemanha Oriental. Então a gente via... Depois eu voltei na Alemanha Oriental e eu também fiquei chocada, porque assim, os meus colegas, né, os nossos colegas, eu dizia, e aí, como é que foi? Ele disse, nós estamos adorando viajar pela Europa e tal, mas naquele mesmo momento, nós ficamos sabendo que os alemães tinham atacado os negros cubanos. E nós mesmos, latinos, nós fomos num bar lá e ficamos, a gente estava com fome, queria jantar, e ficamos ali esperando, conversando. Nós nos demos conta que nós já estávamos há 1 hora lá e que ninguém tinha vindo nos... Aí nós contamos para os nossos colegas, né? Eles ficaram, pois é, eles disseram, eu não entendo, eles diziam, nós não entendemos 60 anos de doutrinação, vocês têm que amar a todos os negros, os latinos, né? E os nossos compatriotas mantêm essa coisa do preconceito. Eles tinham preconceito contra os negros cubanos, contra nós latinos. Não era numa cidadezinha, era Dresden, Dresden, uma cidade bem conhecida. Então, o que a gente vê é o seguinte, né, que obviamente a economia... E agora eu voltei em 17, e os nossos colegas, e estavam 17, né, que era a Revolução, 100 anos da Revolução, não se ouviu falar nada, mas a gente comentou, né, vem cá, vocês não vão comemorar isso. Pois é, não... Mas eles diziam, não, teve de bom a educação que a gente recebeu, coisa e tal. Eles não eram totalmente contra, né? Mas, bom, agora então nem se fala. Mas, enfim, eu penso muito nos meus colegas lá, porque eram pessoas, assim, bem esclarecidas, bem democráticas, né?
e agora vivendo sobre essa pressão, sei lá como é que eles estão, coitados. Enfim, eu só sei dizer que... nem sei por que veio toda essa conversa. Pelo amor à ciência? Amor à ciência, a ciência exatamente. Também vai abrindo essas possibilidades de ver essas... Exatamente, experienciar, porque daí que eu comecei a balançar o meu marxismo e digo, não, mas isso não é uma solução, de jeito nenhum, porque a economia... E aí eu comecei a estudar a economia, estudar assim, quer dizer, eu sei alguns princípios, né? E eu lamento porque a pobreza no Brasil, ela se deve exatamente a concepções erradas, né? Então, esse é um lamento que eu tenho também. Quer dizer, no fim da minha carreira, no fim da minha vida, eu vejo que, infelizmente, seguir por esse caminho vai continuar. Porque, assim, esmolas, má educação sem qualificação, e a gente vê esse movimento de empreendedorismo. Quer dizer, sinal... Que movimento é esse? Pois que formação esses empreendedores têm? Sim, Quer dizer, tudo que eu não vejo muita, sabe? Eu tenho certeza que o Brasil vai sair, vai chegar. Porque a Inglaterra foi assim, os Estados Unidos foi assim, teve também esses problemas. Então, só que leva muito tempo, nós já temos um caminho, era só aprender, né? Já sabemos, não precisamos errar de novo, né? Mas, enfim... Temos esse fenômeno agora do neném também, porque são jovens que poderiam ter toda a escolaridade. Porque está muito complicada a vida, muito complexa, as mulheres, quer dizer, os filhos, mulheres, homens, agora tem gêneros diferentes, né? Isso tudo tem que ser... A questão do meio ambiente agora que entrou de cheio, né? O que cheio. a sociologia tem para dizer sobre isso? Pois é, meu Deus. Que é outro campo. Outro campo, exatamente. A gente não sabe. Agora, eu acho que também que essa coisa do ambientalismo tem que ser estudada a partir de outras épocas, né? Porque tem... Estava até lendo um livro sobre Roma, sobre a queda do Império Romano, que diz que em grande parte foi devido a questões ambientais, né, que começaram a degradar a economia, e aí, a partir daí, coisa e tal. Então... Interessante. Pois é. Porque a gente sempre lembra daquela história que nos foi contada, que era a invasão dos povos bárbaros. Mas teve outros problemas. Sim, também, outros problemas. Por que eles venceram? Porque eles eram invencíveis, né, os romanos. Por que os bárbaros venceram? Porque eles já estavam degradando, né? E por que estavam degradando? Bom, tinha a governança e coisa e tal, mas hoje se sabe, por causa da tecnologia, que esse livro fala disso, que já se sabe pelas camadas, não sei o quê, né, geológicas, que houve sérios problemas climáticos. Na Itália, na região da Itália. Na Itália. Ainda tem, né? Teve agora esse ano, o ano passado. Sim, mas aí já é novo, né? Porque nós tivemos esses 200, 300 anos do século XVIII até agora, foi uma maravilha, né? Porque relativamente sem problema. E então foi e o Império Romano também, ele teve um período de muita abundância de alimentos, de isso, daquilo, aquilo outro, porque estava clima muito bom. E a partir de um determinado momento começam as secas, e aí começam os produtos a não... Eu fico pensando assim, quando eu vejo seca, tinha os alimentos faltando. Uhum. Então essas coisas todas, né? Eu acho que a sociologia tinha... por exemplo, a geopolítica também, que hoje a gente vive, do Líbano, lá do Oriente Médio, os inúmeros grupos, né? O pessoal tomar os palestinos e os judeus, não sei, os libaneses, não, isso aí são milhares de grupos disso, daquilo.
que são problemas sociológicos também. Por exemplo, diz que o Hezbollah, vocês devem ter ouvido, ele é um agente social, ele é o Estado que os pobres lá não têm. Então ele dá escola, ele dá saúde, ele dá tudo, né? Ele provê que o Estado libanês não dá, ele dá. E eu não sei se esses grupos agora no Brasil, de violentos armados, não vão fazer o mesmo. Se é que já não faz. Já não faz, se tornando o Estado, né? Para as regiões. Então, eu acho que tudo isso a sociologia tinha que, mas ter bastante cuidado, né? Escapar das armadilhas ideológicas e ir para a ciência mesmo. Não que a ciência não falhe, claro que falha, não é infalível, a ciência nós sabemos, né? Não é totalmente objetiva, claro. Eu vou fazer uma questão também antes da questão final. Agora, algo mais assim em relação a esse teu período agora, Sônia. Infelizmente, saiu do programa, né, no final do ano passado. A gente sentiu muito, assim, tá sentindo muito a tua ausência, né? O que tu tem feito, assim? O que tá te dando prazer? Bom, além de não gostar de flor, né, nas plantas. Não, porque eu não quero gastar meu tempo, né? Eu estou apaixonada de ter, assim, a liberdade de fazer o que eu quero na hora que eu quero. Eu tenho também ajudado muito, meu filho mora nos Estados Unidos, eles não têm ajuda, eu passei 3 meses lá agora, e cuidando dos netos e coisa, mas aquilo eu faço por obrigação, né? Claro que eu gosto, coisa, mas assim, chega um ponto que eu não aguento mais, porque é muito, comeu, trocou, dormiu, foi para a escola, aquela voltou, rotina. Quem vai comer, aquela rotina, aquilo me mata. Então, é maravilhoso, né? A gente poder se dedicar àquilo que tanto me... bom, agora com essa política também, eu me envolvo muito leio todos os artigos, eu estou adorando, assim. Eu moro sozinha e meus filhos não moram aqui, um mora em São Paulo, outro nos Estados Unidos, quer dizer, as pessoas, solidão, não, aí é que tá. Eles não ficam muito preocupados? Não. Cientistas não são tão solitários, porque a gente tem os livros, né? Tem os filósofos, tem as redes. Nossa, é maravilhoso isso. Por isso que eu digo, eu vejo certas pessoas que se sentem, claro, isso também é uma questão de personalidade, né? Mas quando tu tens essa curiosidade, né? Eu tenho muita curiosidade ainda. E eu digo, o meu filho diz, mãe, por que tu não vem para cá? Ele até conseguiu o green card para mim, mas eu não quis, porque não quero morar lá. E aí eu disse, meu filho, essa é a última década da minha vida que eu vou viver assim, mais independente, assim, provavelmente se eu chegar até lá e tal, com melhor condição, né? Depois eu quero vivê-la, né? E viver é principalmente, porque hoje nada me interessa assim de envelhecer, não precisa ser ruim, entendeu? Eu acho, depende também da pessoa, né? Mas eu tô adorando essa fase assim, porque tu não tem aquela preocupação de atingir aquela meta, sabe, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Não, para mim nada é problema, tudo é devagar, tudo é tranquilo. Então, isso até eu acho que é uma questão hormonal, que a gente perde os hormônios e a gente é feita de hormônios, né? Então, os hormônios te apaziguam, né? E eu sinto muita paz, assim, né? Até nem gosto muito de falar, porque a gente nunca sabe amanhã, né? Bom. Mas as leituras são as coisas, eu já vou, e tudo é no computador, não gosto de pegar livro, nem jornal, leio todos os jornais e tal, mas tudo e meus olhos estão sofrendo bastante com isso, né, mas eu gosto. Mas continua no CNPq, né, com a bolsa CNPq. Sim, eu acho que termina agora em fevereiro a minha bolsa, e eu fiz, a minha pesquisa foi sobre o futuro do trabalho, uma pesquisa bibliográfica.
E então eu fiz coleta de pesquisas, pesquisas, né? Estados Unidos e Europa. Eu gostei do artigo, mas colocaram alguns ressalvas. Que foi esse que está aqui. Que eu submeti, mas eles pediram uma revisão, principalmente metodológica, né? Porque eu fiz a minha seleção, não teve um rigor. Então isso é problemático, eu reconheço. Mas eu não quero refazer. Não quero refazer, não preciso, né? Se fosse para dar para o... Mas ela não conta mais, eu já saí. Mas ela né? vai renovar a bolsa? Não vai mais, não vou. Não quero renovar, porque já escrevi, o relatório está quase pronto, né? Mas não quero. Agora, realmente, eu quero me desligar desse compromisso, né? E tem tantas outras coisas que a gente pode se dedicar a aprender mesmo, né? Dá para publicar como capítulo de livro, como um livro. Mas eu não quero. O Catani tem feito isso bastante, né? Mas eu não quero, mas eu quero me diversificar na área, sabe? Eu não quero. Por exemplo, eu nunca vi televisão, não via, né? Porque eu trabalhava até 10 horas, 11 horas da noite. E hoje eu não tenho condições, não tenho, minha cabeça não aguenta. Né? E aí eu passei a ver filmes de Netflix e coisas. Eu estou encantada, né? As séries. As séries maravilhosas, né? Tem coisas muito boas da Primeira e Segunda Guerra Mundial que eu não sabia nada. Fiquei sabendo muita coisa. Agora eu estou vendo Borgen, estou adorando também, que é sobre política, ministra. Eu acho que eu até quero ver o que dizem, porque assim, ela é a primeira ministra, tem uma primeira-ministra, ela se divorcia no meio e a filha também tem problemas e coisa. Quer dizer, a mulher não pode ser primeira-ministra porque a família fica, né? Enfim, mas é muito bom, nossa, é muito bom a gente ter, poder, por isso que eu não quero nenhum compromisso assim, de dar um parecer, tudo bem, isso eu dou com muito prazer, mas fora disso, não. Quero fazer tudo que eu não fiz. Eu nunca li literatura também, porque não tinha tempo, né? E não sou muito ligada na literatura. Comecei a ler literatura, então essas coisas são as minhas companhias agora. Verdades, Porque eu não tenho vontade, assim, até viajar não tenho muita vontade, mas porque eu já conheci tanta coisa, né? Tantos lugares. Mas agora mesmo vou para o Rio, daqui a pouco vou para o Rio para um aniversário de uma colega e tal, a gente vai se encontrar. Socióloga. A Célia vai fazer 60 anos. Sim. É a rede, né? Acabou sendo a rede. Vou ficar com a Salete no hotel. Então eu gosto de encontrar. Essa é uma diferença que eu percebo, assim, que eu acho que é diferente em relação à geração de vocês e a nossa. Vocês são todos amigos, né? Sociólogos, antropólogos. Muito bem. Bom, professora, acho que a gente só pode agradecer a professora Sônia pela contribuição, ao Manuel por ter proposto, organizado, combinado os horários todos para mais esse episódio, né, do IFCH Trajetórias. Não sei se a Letícia gostaria de dizer alguma palavra. Eu também queria agradecer muito ao Manuel, colega aqui também, a Sônia. Então, só agradecer, né, Sônia, assim, foi uma aula, foi uma conversa muito poderosa. Eu que agradeço. Saber como é que tu andas, também como é que tu está nesse momento, assim, porque a gente perde o contato. Eu saí da coordenação também, né, e depois da pandemia a gente não se encontra mais presencialmente, né. Então foi muito, muito bom, assim, gostei muito e quero te agradecer imensamente, assim, por oportunizar esse momento aí para nós. Eu que agradeço ao Manuel, que realmente fez toda a logística, né? E a vocês por despender o tempo, que eu sei que é curto, que é difícil. E foi um prazer enorme revê-los. Até quero mandar também um abraço para todos os colegas